Beleza, pessoal, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada dessa sexta-feira comentando sobre um dos jogos mais importantes dessa noite. Temos vários jogos importantes, vários jogos decisivos, mas esse em específico talvez tenha sido, né, o mais decisivo, que foi Denver e Memphis, né? Duelo aí da Conferência Oeste. Esse Oeste que tá maluco. Maluco a Conferência Oeste. Os dois times se enfrentaram hoje. Jogo lá no Colorado. E os dois times precisavam muito da vitória, né? O Denver precisava vencer para garantir a Seed 4, para garantir o mando de quadra. E o Memphis precisava vencer para, né, diminuir um pouco o risco de cair pro play-in, né, para se manter vivo na briga por uma vaga direta nos playoffs. Então, era um jogo muito importante, muito importante. E aí, rolou o jogo, terminou agora há pouco, e quem venceu foi o Denver. Jogando em casa, o Denver venceu a equipe do Grizzlies por 117-109. Mais uma bela atuação do Nikola Jokic. Mais um triple-double pro homem. O coletivo apareceu, Aaron Gordon foi muito bem, Christian Brown, Jamal Murray voltou bem de lesão, foi decisivo ali na reta final. Russell Westbrook, né, o tão criticado Russell Westbrook, também foi decisivo ali na parte defensiva e ofensivamente também teve bons momentos. Peyton Watson também veio bem do banco, enfim. Foi um jogo equilibrado, um jogo bom e que no fim terminou com o triunfo do Denver. Vitória que garante a Seed 4 para Denver. Denver terá, né, mando de quadra no playoff. E com a derrota e a vitória do Golden State contra o Blazers, o Memphis está oficialmente no play-in. Meus amigos, Memphis não terá vaga direta nos playoffs. Vai ter que disputar o play-in. Resta saber quem vai ser o adversário, né? Mas que o time vai pro play-in, isso já é certo. Isso já é garantido, né? E essa foi uma derrota, cara, complicada pro Memphis. Não só pelo fato do time perder a vaga direta nos playoffs, e é um time que há meses atrás estava na segunda colocação da conferência, vocês se lembram? Memphis foi vice do Oeste por um bom tempo, né? Ficou por um bom tempo ali no top 3, no top 4. E terminar fora do top 6 e ir pro play-in, cara, é meio decepcionante, né? É bem decepcionante. Só que a derrota em si, ela não foi dolorida só por conta disso. O contexto da derrota também tornou, né, meio difícil de aceitar, porque o Memphis, se você pegar o todo do jogo, cara, o Memphis foi melhor do que o Denver durante a maior parte do jogo. Durante a maior parte, o primeiro tempo do Memphis foi excelente na parte ofensiva, fez chover bolas de 3, foram 11 bolas de 3 no primeiro tempo, enquanto o Denver só conseguiu uma em 15 tentativas, né? Denver ficou 1 de 15 para 3 no primeiro tempo. 1 de 15. O Memphis, muito melhor, tudo caindo. Desmond Bane, Ja Morant, né, todo mundo jogando muito bem. Memphis foi pro intervalo com a vantagem de 6 pontos. É que a defesa do Memphis é bem problemática. Então, mesmo tendo um desempenho ofensivo muito bom, a vantagem foi só de 6 por conta da defesa que é ruim. Mas ainda assim levou 2 posses de vantagem pro intervalo, fora de casa. Então, uma vantagem boa. No terceiro quarto, o time conseguiu ali sustentar a liderança. Na real, até estendeu, né? Com uma run de 11-2, colocou dígitos duplos de vantagem. O Denver encostou ali e tal, conseguiu deixar o Memphis cerca de
né? Alguns minutos ali sem produzir tanto. E aí conseguiu ali encostar Aaron Gordon, Nikola Jokic, Jamal Murray aparecendo bem, pontuando bem. Denver, faltando 2 minutos, chegou a empatar, né? Com a bola de 3 do Westbrook. Só que ali no final, o Memphis conseguiu algumas cestas fáceis. A defesa do Denver também deu muita brecha ali no final. E o Memphis foi pro quarto período vencendo por 3. Então o jogo chegou no último quarto com o Memphis vencendo e estando melhor no jogo. Só que aí no quarto período, velho, tudo desandou, mano. Tudo desandou. Claro, mérito também do Denver, que fez um quarto período muito bom. A defesa melhorou muito no quarto período, fez um trabalho excelente. O ataque também foi bem produtivo com o Jokic, o Murray apareceu bem também e tal. Mas o Memphis vacilou muito, cara. Vacilou muito. O Memphis conseguiu ali administrar, né, a liderança nos primeiros 6 minutos, né? Conseguiu até abrir 5 nos primeiros 6 minutos. Idey tendo um controle muito grande ali nos rebotes. Só que nos 6 minutos finais, cara, o Memphis parou de jogar, velho. Parou de jogar. Sim, o Aldama, o Desmond Bane, o próprio Ja Morant, eles tiveram algumas chances de estender a vantagem. Algumas chances. E chances livres, tá? Wide opens. Desperdiçou. E o Denver se aproveitou disso. Capitalizou em cima dos erros. Começou a produzir bem ali por dentro. O Nikola Jokic capitalizou bem em cima dos minutos que o Idey ficou no banco, descansando. Jokic carimbando bola, indo pro lance livre e tal. E aí o Denver foi tirando a desvantagem, Faltando 3 minutos, empatou. Faltando 2:40, virou com o Jamal Murray. E faltando 2 minutos, colocou 2 posses de vantagem com o Jokic. Então o Memphis, em questão de minutos, perdeu totalmente o controle do jogo. O Memphis, gente, ficou mais de 5 minutos seguidos sem nenhum field goal, sem nenhuma cesta. Mais de 5 minutos seguidos no quarto período. Mérito da defesa do Denver, como eu falei, mas também demérito do Memphis. Trabalhando mal a bola, displicente. Sabe? Errando arremesso que não podia errar. E aí o Denver, cara, aproveitou. Faltando 2 minutos, botou 2 posses. Entrando no minuto final, o Jokic e o Jamal Murray colocaram 8 de vantagem. E matou o jogo. O Westbrook aparecendo na defesa, conseguindo algumas big plays. E aí, no fim, vitória do Denver. Seed 4 garantida. E Memphis no play-in. E o play-in do Oeste, velho, sim, vai ser uma pica. Vai ser uma pica pro Memphis passar do play-in. É um play-in extremamente equilibrado. É um play-in que pode ter, né, dependendo do que acontecer no domingo, pode ter Memphis, pode ter Warriors, vai ter Kings e Dallas. E se não for o Warriors, pode ser o Clippers. Se não for o Clippers, pode ser Minnesota. Olha a pica que o Memphis vai ter pela frente, mano. E poderia ter sido evitado. Porque o jogo de hoje esteve nas mãos do Memphis algumas vezes. E vacilou. E aí, a gente pode criticar o treinador e tal. Mas eu acho injusto criticar o treinador. Porque ele pegou o Memphis agora. Eu acho que é muito mais passivo de crítica o desempenho horroroso de Morant e Desmond Bane no quarto período do que o treinador. As jogadas foram criadas. Os caras erraram. Os caras vacilaram. O trabalho do treinador é fazer com que o time crie situações. Se as situações vão resultar em 2, 3 pontos, isso aí já é com os jogadores. O técnico tá ali para criar situações, para desenhar a jogada, para orientar os caras, para as oportunidades serem criadas. O Memphis teve chances.
Muitas chances, mas vacilou. Zach Edey errando cesta debaixo da cesta, né? Embaixo do aro. JJJ não acertando nada no quarto período também. Então, cara, vacilo, mano. Vacilo. E é o que eu falei. É um time que há meses, semanas atrás, estava brigando pela vice-liderança. E vai pro play-in. E vai pro play-in. É, mano. É foda. Temporada regular, ela é longa e tal, mas ela não aceita desaforo, irmão. Temporada regular não aceita desaforo. E o Memphis brincou né? Brincou com o perigo. Vai pro play-in. Vai pro play-in. Enquanto o Denver, mesmo com toda a questão da demissão do Malone e tal, se garante no playoff, se garante com o mando de quadra. Nikola Jokic confirma a temporada de média de triple-double, né? Ele conseguiu garantir as médias de triple-double. Ele se torna apenas o terceiro jogador na história da NBA a finalizar uma temporada com médias de triple-double. E ele é o primeiro pivô a conseguir isso. Então, um marco enorme pro Jokic. Essa que é individualmente a melhor temporada da carreira do Nikola Jokic. Isso não é eu que tô falando. O próprio Jokic falou isso. Ele sente que ele tá praticando o melhor basquete da vida dele. Uma temporada absurda, uma temporada gigante. Que pode, talvez, ser premiada com MVP. Não é a tendência. A tendência é que vá pro Shai mesmo. Mas, mesmo caso ele não ganhe o MVP, essa temporada, ela está, sim, marcada na história. Uma temporada onde ele conseguiu números absurdos, onde ele conseguiu algumas atuações inéditas, como, por exemplo, o 30-20-20. Teve o triple-double de 61 pontos, então, realmente um ano incrível pro Jokic. E vamos ver o que esse time faz no playoff, né? O Alderman tá ali no comando, é um cara que conhece o grupo, é um cara que tem muito do Michael Malone, né? Até porque trabalhou com o Malone por anos, então ele tem uma ideia de jogo bem parecida, pelo menos é o que aparenta, né? E vamos ver, cara. Denver é um time que não dá pra você descartar. Pra mim tá entre os favoritos. Tá entre os favoritos a título. E é um timaço, cara, assim. Tem seus problemas, tem seus defeitos? Claro que tem. O banco é problemático? É. Mas ainda assim é um banco que tem peças que, dependendo do jogo, decidem. Hoje o Westbrook foi decisivo pro jogo. Né? E aí você tem no quinteto jogadores como Jokic, Murray, Michael Porter, Aaron Gordon e Christian Brown. Cara, é um time muito bom. É uma rotação de 6, 7 jogadores excelente. Tem ali o DeAndre Jordan que, né, joga pra baixo. Você tem ali o Julian Strouter que também não tá bem, né? Mas você tem o Peyton Watson, você tem o Westbrook, você tem o Jalen Pickett. Então é um time que não dá pra descartar, mano. Não dá pra descartar o Denver Nuggets. 49 vitórias, né? E seed 4 do Oeste garantida. Só dando aqui alguns números, né, individuais. Nikola Jokic, mais um triple-double na conta. 26 pontos, 16 rebotes, 13 assistências. Jogando muito na reta final do jogo. 11 de 19 nos arremessos. Jogou pra caralho. Aaron Gordon fez um belíssimo jogo. 33 pontos pra ele. Durante boa parte do jogo, ele foi o escape ofensivo do Denver. Jogou muito. Michael Porter fez um jogo ruim. Ele foi mal, apesar de ter ido muito bem nos rebotes. Foram 12. Ofensivamente, ele não ajudou em muita coisa. Foi mal. Christian Brown fez um jogo ok, mas um jogo sólido do Christian Brown. 12 pontos pra ele. 5 assistências. E o Jamal Murray, apesar de não ter colocado números tão expressivos, ele foi decisivo. 15 pontos, 7 assistências, crescendo no último quarto, crescendo no clutch. É desse Jamal Murray que o Denver precisa, cara. É desse Jamal Murray. Se ele jogar bem no playoff, se ele chegar bem no playoff, chegar saudável, Denver tem chance, mano. Denver tem muita chance. Não dá pra descartar esse time, mas de forma alguma, bichão. De forma alguma. Mas enfim, é isso.
tá? Denver classificado, mando de quadra garantido. E veremos Memphis Grizzlies no play-in. Resta saber quem vai ser o adversário, né? Isso deve se definir mesmo lá no domingo. Né? Deve definir realmente no domingo. Hoje, se a temporada terminasse hoje, o adversário seria o... Inicialmente, né? Duelo entre sétimo e oitavo seria o Minnesota, né? Mas Minnesota tem chance de ainda garantir a vaga direta. Depende do que vai acontecer no domingo. Então, vamos ver, cara. Domingo vai ser insano, cara. Vai ser insano domingo. Tem como perder a rodada de domingo, mas de jeito nenhum, irmão. De jeito nenhum. Tá bom? Então, é isso. É isso. O que você achou do jogo? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo com a galera. Fica ligado aí no canal, né? Porque vai ter mais pós-jogo saindo nessa madrugada. Dá uma olhadinha no comentário fixado. Vai ter aquele linkzinho maroto do League Pass, né? League Pass aí com mais de 40% de desconto, com teste grátis por 7 dias. Então, se você não tem um League Pass, aproveita, assina. Playoff tá chegando. Então, já é bom garantir o seu League Pass agora. Link tá aí, é só aproveitar. E é isso, minha gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau.